Iniciando aqui o nosso estudo de hoje, estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, Psicografia do Chico, capítulo 3, Equipagem Mediúnica. Esse é o nosso tema de hoje. Nós iniciamos esse capítulo no nosso encontro anterior e, como nós fizemos aqui só a página inicial, né, só fizemos aqui a introdução, então vale recomeçar para contextualizarmos aqui o nosso estudo. Nós vimos aqui então no nosso capítulo número 2, o psicoscópio. André Luiz, através das orientações de Aulus, aprendia aqui, né, sobre a função desse aparelho, fazendo uma sondagem sobre o conteúdo mental, o conteúdo emocional, intelectual, emocional e vibracional, principalmente, né, desse aparelho, daqueles que estavam ali encarnados, inclusive fazendo ali uma análise do próprio ambiente, né, onde se encontravam aqueles médiums, aqueles trabalhadores, né. Aquilo que eu tinha colocado ontem, né, lá no nosso grupo, eu coloquei uma foto, uma imagem, né, da Matrix, que eu até comentei que André Luiz ele falou para nós, que Aulus na verdade falou para nós. Deixa eu ver aqui o trecho. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Espera só um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo encontrar. Qual era? Aqui ele dizia assim para nós, né? O assistente armou o psicoscópio e, depois de ligeira análise, recomendou-nos a observação. Chegada a minha vez de usá-lo, assombraram-me as peculiaridades do aparelho. Sem necessidade de esforço mental, notei que todas as expressões de matéria física assumiam diferente aspecto, destacando-se matéria de nosso plano. Teto, paredes e objetos de uso corriqueiro revelavam-se formados de correntes de força a emitirem baixa claridade. Detive-me na contemplação dos companheiros encarnados que agora apareciam mais estreitamente associados entre si, pelos vastos círculos radiantes que lhes nimbavam as cabeças de opalino esplendor. Então, baseado nisso, né, bom dia, Vanessa, baseado nessa ideia, eu peguei aquela imagem do filme Matrix. Aquilo é só um efeito especial, né, Dudu? Nada de muito sério. Eu só peguei mesmo porque me lembrei daquela imagem, quando então, né, o personagem do filme ele desenvolveu uma capacidade de olhar além da matéria. E aí então ele via as pessoas como sendo códigos, como sendo ali pulsos de energia, né? Então aquela imagem me lembrou muito isso que ele colocou. Então, mas é Matrix, né, daquela cena do filme. Então eu peguei, como André Luiz comentou aqui, sobre o teto, paredes e objetos, e as pessoas também, me veio exatamente aquela imagem, né? Então eu peguei muito mais para a gente ilustrar ali de uma forma mais, usando mais um efeito especial do que, claro, uma realidade, obviamente. Então, sim, é a trilogia. E lá no nosso grupo no Facebook, Soldado, eu coloquei uma imagem de uma cena do filme em que tudo era visto através de códigos, né, através de uma irradiação de energia, né? Então me lembrou esse trecho narrado aqui por André Luiz. Então, agora aqui nesse capítulo número 3, Equipagem Mediúnica, eles vão então fazer agora uma sondagem específica sobre cada um dos médiuns que lá se encontravam, né? Então vamos fazer aqui uma leitura rápida, para a gente poder aqui rapidamente chegar no ponto onde nós paramos. Conhecemos a nossa equipagem mediúnica, disse o orientador. E, detendo-se ao pé do companheiro encarnado que regia os trabalhos, apresentou: este é o nosso irmão Raul Silva, que dirige o núcleo com sincera devoção à fraternidade. Correto no desempenho de seus deveres e ardoroso na fé, consegue equilibrar o grupo na onda de compreensão e boa vontade que lhe é característica.
pelo amor com que se desincumbe da tarefa, é instrumento fiel dos benfeitores desencarnados, que lhe identificam na mente um espelho cristalino retratando-lhes as instruções. Logo após, caminhou na direção de uma senhora muito jovem e, designando-a, explicou. Então nós já vimos aqui primeiro, né, o senhor Raul Silva, o dirigente do trabalho. Bom dia, Regina. Depois aqui agora, eis nossa irmã. Logo após, caminhou na direção de uma senhora muito jovem e, designando-a, explicou. Eis nossa irmã Eugênia, médio de grande docilidade, que prometeu brilhante futuro na expansão do bem. Excelente órgão de transmissão, coopera com eficiência na ajuda aos desencarnados em desequilíbrio. Intuição clara, aliada à distinção moral, tem a vantagem de conservar-se consciente nos serviços de intercâmbio, beneficiando-nos a ação. Quase rente parou à esquerda de um rapaz de seus 30 anos presumíveis e informou. Esse é o nosso colaborador Antônio Castro, moço bem-intencionado e senhor de valiosas possibilidades em nossas atividades de permuta. Sonâmbulo, no entanto, é de uma passividade que nos requer grande vigilância. Desdobra-se com facilidade, levando a efeito preciosas tarefas de cooperação conosco, mas ainda necessita de maiores estudos e mais amplas experiências para expressar-se com segurança acerca das próprias observações. Por vezes, comporta-se fora da matéria densa à maneira de uma criança, comprometendo-nos à ação. Quando empresta o veículo a entidades dementes ou sofredoras, reclama-nos cautela, porquanto quase sempre deixa o corpo à mercê dos comunicantes, quando lhe compete o dever de ajudar-nos na contenção deles, a fim de que o nosso tentame de fraternidade não lhe traga prejuízo à organização física. Será, porém, valioso auxiliar em nossos estudos. Então é importante que, como eu comentei com vocês no nosso último encontro, que esse é um caso, né, de muitos médiums que acabam não tendo ainda desenvolvido aquele autocontrole para esse intercâmbio, principalmente com esses espíritos nessa condição de demência ou numa condição de sofrimento. Então há necessidade de uma disciplina, há necessidade de um autocontrole muito grande para que, através dessa capacidade de oferecer aos espíritos a oportunidade de incorporação, que ele também consiga ter o controle sobre o seu corpo e, consequentemente, controlar também esses espíritos, porque, do contrário, eles acabam, né, entrando em um desequilíbrio muito grande, trazendo um prejuízo orgânico para ele, através, né, dessa contaminação fluídica, vamos dizer assim, né, e, ao mesmo tempo, também até mesmo nas atitudes, no comportamento que ele tem junto aos demais médiums. Então é um espírito que é um médium que traz uma grande capacidade, mas que precisa ainda de um bom desenvolvimento para que possa colaborar de uma forma ativa com os espíritos. Esse choque anímico seria prejudicado? Sim, seria prejudicado não apenas, como eu falei, no choque anímico, mas também no próprio comportamento físico, porque pode, nesse caso, a gente ter um comportamento de agressividade. É aquele caso, Dudu, de você pegar um médium, por exemplo, o espírito se jogar no chão e ficar se debatendo. O médium, bem controlado, ele sabe conter o espírito. Mas nesse caso, desse médium aqui, quando ele está em emancipação, nesse estado sonambúlico, ele vai então se destacar parcialmente do seu corpo físico, mas ele precisaria ficar próximo para ter o controle. Mas ele simplesmente se destaca e se distrai com aquilo que ele vê no plano espiritual. Por isso ele coloca: desdobra-se com facilidade, levando a efeito preciosas tarefas de cooperação conosco, mas ainda necessita de maiores estudos e mais ampla experiência para expressar-se com segurança. Aí depois coloca aqui também acerca das próprias observações e até mesmo daquilo que ele observa nessa fase de desdobramento,
Também requer dele uma atenção especial, porque muitas vezes ele se deslumbra e acaba até se iludindo, e dependendo da forma como ele transmite essa informação, e se ela não for devidamente analisada por aqueles que estão próximos, também vão se iludir com essas ideias. E aí então acaba trazendo muito mais um prejuízo do que um benefício para o trabalho. E continua. Bom dia, Didman. Movimentando-se algo mais, o assistente estacou diante de respeitável senhora, que se mantinha em fervorosa prece, e exclamou: apresento-lhes agora a nossa irmã Celina, devotada companheira de nosso ministério espiritual. Já atravessou meio século de existência física, conquistando significativas vitórias em suas batalhas morais. Viúva há quase 20 anos, dedicou-se aos filhos com admirável denodo, varando estradas espinhosas e dias escuros de renunciação. Suportou heroicamente o assédio de compactas legiões de ignorância e miséria que lhe rodeavam o esposo, com quem se consorciara em tarefa de sacrifício. Então, quando se fala aqui nesse consórcio em tarefa de sacrifício, já vi ali que ela teve um casamento muito difícil, que era ali um espírito ainda com tendências inferiores, tendo inclusive a companhia desses espíritos obsessores. E aí então, após essa viuvez, ela conseguiu então suportar esse assédio também, e depois seguiu o caminho de desenvolvimento moral, que dizia respeito a ela. Tá aí um casamento missionário, né, Flávio? Exatamente. Conheceu de perto a perseguição de gênios infernais, a quem não se rendeu, e lutando por muitos anos para atender de modo irrepreensível às obrigações que o mundo lhe assinalava, acrisolou as faculdades medianímicas, aperfeiçoando-as nas chamas do sofrimento moral, como se aprimoram as peças de ferro sob a ação do fogo e da bigorna. Ela não é simples instrumento de fenômenos psíquicos, é abnegada servidora na construção de valores do espírito. Então, mais uma vez aqui, muitas vezes nós temos um médium bastante desenvolvido, né, ou bastante ostensivo, como é o caso que nós temos ali do rapaz que nós vimos anteriormente, que é o nosso Antônio Castro, mas junto a essa capacidade mediúnica vem então a educação mediúnica e também o desenvolvimento dos valores. Por isso ela não é simplesmente um bom médium, ela é também, né, um espírito que tem ali um lastro moral significativo para poder trazer as instruções evangélicas necessárias para a educação dos espíritos que são atendidos nesse trabalho. A clarividência e a clareaudiência, a incorporação sonambúlica e o desdobramento da personalidade são estados em que ingressa na mesma espontaneidade com que respira, guardando noção de suas responsabilidades e representando por isso valiosa colaboradora de nossas realizações. Então eu trouxe para vocês aqui, né, a definição da clarividência e clareaudiência. A vidência e a audiência são capacidades mediúnicas de um médium que no seu estado natural, ou até mesmo, né, podemos dizer que num leve estado de transe, ele tem essa capacidade de perceber os espíritos através da visão, nesse caso a visão psíquica, e também da audiência, também a audiência psíquica. Mas para aquele médium que entra num estado de transe profundo, que seria ali o transe sonambúlico, ele percebe então essa clarividência e essa clareaudiência. Então ela é capaz de ver e ouvir nesse estado de desdobramento, podendo ou não ter ali o intercâmbio com os espíritos. Porque a clarividência, por exemplo, pode ser uma visão à distância, porque o espírito se encontra desdobrado, então ele tem uma visão muito mais ampla desse plano espiritual, tanto próximo como distante. E a mesma coisa também da clareaudiência, ela tem a capacidade de ouvir tanto ali próximo, né, nessa parte do plano espiritual, como uma audiência à distância. Então tudo que tivesse clare diz respeito a esse transe profundo sonambúlico, enquanto que a audiência e a vidência são estados de um médium, ou no estado de lucidez, fora do transe, ou mesmo no estado de transe, num transe superficial.
seria um estado de êxtase? Não, o estado de êxtase ele é muito profundo e o espírito então ele entra, o êxtase, conforme o próprio termo diz para nós, é um estado de prazer que ele é indescritível. Nós utilizamos de um modo vulgar essa expressão aqui no nosso mundo, né? O indivíduo entrou em êxtase, principalmente ali com uma conotação sexual, mas o êxtase nesse caso do desdobramento do espírito é um êxtase espiritual. Geralmente, como dizem os espíritos lá no livro dos espíritos, os médiuns estáticos são aqueles que penetram nas esferas superiores em contato com esse ambiente mais sublime. Então, inclusive, tem ali consequências, né, dependendo da forma como o espírito lida com essas experiências, podendo até trazer ali um prejuízo para a sua encarnação, que muitos espíritos se recusam a voltar para a sua realidade, né? Então, esse é o caso do êxtase, né? Como numa TVT? Não, a TVP, a terapia de vivências passadas, é o espírito fazendo uma regressão de memória. Não está relacionado com o êxtase. O êxtase é o espírito entrar em sintonia com esferas superiores. Então ele está em desdobramento, mas ele não fica em desdobramento vivendo ali naquela realidade comum que é o seu campo de ação. Ele se eleva para as esferas superiores. Por isso a expressão êxtase. O Flávio lembrou aqui, né, no êxtase eles vão a planos superiores, muitas vezes não querem voltar, né, que é o caso. Dizem que no processo de TVP a ocorrência de êxtase no desdobramento. Não necessariamente, Dudu, porque a terapia de vivências passadas, é importante a gente lembrar, o espírito vai ter contato com situações da sua própria história. E a gente lembra que quanto mais a gente volta no tempo, mais o espírito se depara com uma realidade problemática. Porque a tendência é sempre a gente evoluir nas nossas encarnações. Se você volta numa existência, você raramente vai encontrar algum estado de prazer espiritual. Porque a tendência é você melhorar cada vez mais e ir se elevando nessas faixas de evolução. Mas no passado você não encontra isso. Né? Então, exatamente, soldado. Então, se você tem uma vivência passada, você pode encontrar uma lembrança adormecida de uma experiência anterior que você teve na sua encarnação, uma experiência que seja prazerosa, encontrando alguém com quem você teve muita afinidade, uma experiência que para você foi muito gratificante e tudo mais, mas isso não se compara ao êxtase. O êxtase, por exemplo, a gente lembra de Santa Teresa d'Ávila. A história dela, ela foi canonizada por essa experiência, é quando ela teve ali, durante o sonho, um desdobramento em que ela disse que teve contato com um anjo e que o amor que ela sentiu foi tão profundo que era como se tivesse uma lança atravessando o seu coração. Era uma dor e ao mesmo tempo um prazer que era indescritível, e ela foi canonizada por isso. Então não se compara com uma vivência de regressão de memória, que é simplesmente você acessar o seu banco de memórias que se encontra adormecido. Não tem nada a ver com uma elevação espiritual, com uma experiência de desdobramento. É apenas uma regressão de memória. Então continua aqui para nós, né? Tá. Falamos aqui da clarividência e clareaudiência. E aí então foi colocado para nós também, né? Incorporação sonambúlica, é o caso de entrar num transe profundo e aí então permitir a incorporação, mas a gente lembra que nesse caso o espírito, nós chegamos até a estudar sobre isso lá na nossa apostila Mediunidade, Estudo e Prática, que quando existe o estado sonambúlico, é comum que o médium não tenha consciência do que aconteceu durante a sua experiência. Porque quanto mais profundo é o transe, que não significa necessariamente que ele esteja inconsciente. Lembrando que transe profundo significa que ele se desliga daquela realidade, mas não quer dizer que ele está inconsciente. E aí então ele entra nesse estado, há o desdobramento, ele vivencia experiências no plano espiritual, e quando ele retorna ao estado de lucidez, o seu cérebro não processou tudo aquilo que foi tratado durante aquele intercâmbio com o plano espiritual. Então, quanto mais superficial é o transe, mais consciência ele tem do que está acontecendo, porque então a mensagem do espírito passa pela sua mente, é registrado pelo seu cérebro, então ele tem contato ele consegue acompanhar a mensagem, consegue acompanhar as atitudes do espírito e tudo mais. Se é um transe muito profundo, ele praticamente se desliga
mentalmente da realidade que o envolve. É aí então aqueles casos dos médiuns que psicografam, que fazem ali psicofonias e outras experiências, e quando ele volta à realidade ele simplesmente não sabe o que aconteceu, porque espiritualmente ele estava desligado dessa realidade. Então, no caso da incorporação sonambúlica, é um desses casos em que há um transe profundo e o médium não acompanha aquilo que acontece durante a comunicação, mas ele sabe, naturalmente, ele tem consciência que ele está sendo ali utilizado como instrumento de comunicação, ele consegue controlar o espírito que está se comunicando, ele só não percebe ali o conteúdo. E depois aqui também o desdobramento da personalidade, como a gente viu, né, que é essa emancipação. A emancipação espiritual, podendo ali fazer, né, no caso dessa emancipação, tendo ali contato com o espírito, se deslocando para outros locais, aquilo que é chamado popularmente de viagem astral, ele pode vivenciar essa experiência enquanto ele se encontra nesse estado de transe profundo. Flávio lembrou aqui, de certa forma, ocorre um processo semelhante ao esquecimento do passado, por isso ele não se lembra do transe, no transe sonambúlico, né? Então esse é o caso de muitos médiuns que não se recordam, não têm consciência do que acontece. Vai ter o exemplo de cada um nos próximos capítulos deste livro, né? Vai trazer para nós aqui então. Por isso que é importante, né, esse capítulo, porque ele vai detalhando cada tipo de médium, desde a faculdade que ele tem, da ostensividade que ele tem, como também da sua capacidade moral e intelectual para lidar com o fenômeno. Continua aqui então com Dona Celina. Diligente e humilde, encontrou na plantação do amor fraterno a sua maior alegria, e repartindo o tempo entre as obrigações e os estudos edificantes, transformou-se num acumulador espiritual de energias benéficas, assimilando elevadas correntes mentais, com o que se faz menos acessível às forças da sombra. Então, desses que nós vimos até agora, nós tivemos então aqui Dona Celina, que era uma referência sólida nesse trabalho, Antônio Castro, que era ainda jovem nesse processo de educação, a irmã Eugênia, também aqui, excelente órgão de transmissão, e depois aqui o dirigente, que era o Raul Silva. Então nós vimos aqui 4 desses médiums, lembrando que era um grupo de 10 médiums, de 10 trabalhadores nesse grupo mediúnico. Desses 10, 4 eram médiums que participavam do intercâmbio. Nós vimos aqui os 4, então, desses 4 somente Antônio Castro era aquele que demandava um pouco mais de atenção e cuidado. Realmente, ao lado da irmã, sob nossa vista, fruíamos deliciosa sensação de paz e reconforto. Provavelmente fascinado pela onda de alegria indefinível em que nos banhávamos, Hilário indagou: se extraíssemos agora uma ficha psicoscópica de Dona Celina, a posição dela, como a estamos registrando, seria devidamente caracterizada? Então o que Hilário coloca é: se aquilo que eles estão observando, aquilo que eles estão sentindo em termos de sintonia vibratória com a irmã Celina, esse mesmo estado, vamos dizer assim, físico e fluídico, seria também comprovado por esse aparelho? E aí então responde aqui Hilário, responde para nós, Aulus: perfeitamente. Assinalar-lhe-ia as emanações fluídicas de bondade, compreensão, fé e bom ânimo. Assim como a ciência na Terra consegue catalogar os elementos químicos que entram nas formações de matéria densa, em nosso campo de matéria rarefeita é possível analisar o tipo de forças sutis que dimanam de cada ser. Mais tarde o homem poderá examinar uma emissão de otimismo ou de confiança, tristeza ou desesperação, e fixar-lhes a densidade e os limites, como já pode separar e estudar as radiações do átomo de urânio. Os princípios mentais são mensuráveis e merecerão no porvir excepcionais atenções entre os homens, qual acontece na atualidade com os fotônios, estudados pelos cientistas que se empenham em decifrar a constituição específica da luz. Então nós comentamos também aqui sobre isso lá no nosso último encontro, falando sobre o futuro que a nossa ciência vai adentrar, sendo capaz de fazer uma sondagem
a respeito da condição moral e emocional de um indivíduo, como já acontece hoje quando nós estudamos a parte a parte elétrica do nosso cérebro, em que através de um eletroencefalograma nós somos capazes de analisar ali, né, o funcionamento neurológico do cérebro, e também através das imagens de tomografia, ressonância magnética. Então no futuro nós sairemos da anatomia, da parte anatômica do cérebro, e entraremos agora na parte intelectual e moral. Depois de ligeiro intervalo, o assistente aduziu: uma ficha psicoscópica, sobretudo, determina a natureza de nossos pensamentos e, através de semelhante auscultação, é fácil ajuizar dos nossos méritos ou das nossas necessidades. Logo após, nosso orientador convocou-nos a exame detido junto ao campo encefálico da irmã Celina, acentuando: em todos os processos medianímicos, não podemos esquecer a máquina cerebral como órgão de manifestação da mente. De certo, já possuem conhecimentos adequados em torno do aparelhamento orgânico, dispensando-nos a atenção em particularidades técnicas sobre o vaso carnal. Tchau, vai com Deus, André. Então, o cérebro então sendo estudado mais detalhadamente através dessa análise da perspectiva espiritual. E, afagando-lhe a cabeça pintalgada de cabelos brancos, acentuou: bastar-nos-á sucinto exame da vida intracraniana, onde estão assentadas as chaves de comunicação entre o mundo mental e o mundo físico. Então, vamos começar aqui a fazer uma análise no cérebro para encontrar essas chaves de comunicação entre mundo mental e mundo físico. Lembrando que hoje é muito fácil para nós mencionarmos sobre glândula pineal e desses estudos que vêm sendo desenvolvidos, mas aqui nós falamos de 1950, quase 70 anos no passado, tratando pela primeira vez dessa parte a parte física, a parte material do cérebro, que permite essa comunicação com o plano espiritual. Vamos lá. Centralizando a atenção através de pequenina lente que Aulus nos estendeu, o cérebro de nossa irmã pareceu-nos poderosa estação radiofônica, reunindo milhares de antenas e condutos, resistências e ligações de tamanho microscópico, à disposição das células especializadas em serviços diversos, a funcionarem como detectores e estimulantes, transformadores e ampliadores da sensação e da ideia, cujas vibrações fulguravam aí dentro como raios incessantes, iluminando um firmamento minúsculo. Então aqui Aulus procurou, através de uma linguagem da eletrônica, fazendo uma comparação entre aquilo que o cérebro, a forma como o cérebro funcionava, e a realidade, né, e essa comparação com a eletrônica aqui do nosso estudo, da nossa realidade material. Exatamente por causa da dificuldade que se tem de criar expressões novas quando elas não existem aqui no nosso mundo, ou trazerem expressões do plano espiritual para aqui para o nosso mundo, expressões essas que não existem. Por isso então ele coloca: comparar com uma estação radiofônica, milhares de antenas e condutos, resistências e ligações, funcionarem como detectores e estimulantes, transformadores e ampliadores da sensação e da ideia. Então é muito difícil para os espíritos falar de algo que ainda não é possível para a nossa compreensão. Seria, mais uma vez, como eu comentei com vocês, se nós chegássemos numa tribo indígena, lá na Amazônia, que não tem contato com a civilização, e começarmos a explicar a estrutura de uma placa-mãe de um computador. Quais são ali os circuitos, quais são ali os elementos que compõem aquela placa, para uma sociedade que nunca ouviu falar sobre isso. Então o que a gente vai fazer é tentar trazer ali uma comparação, pegar, por exemplo, a realidade daqueles índios e falar, por exemplo, sobre a conexão da natureza, as raízes das árvores, falar sobre a chuva, falar sobre o sol, o vento, qualquer coisa que diga respeito àquela realidade, tentando fazer uma comparação. Foi que então aqui
Aulus procurou fazer conosco, né? Trazendo então aqui, usando uma parte aqui da nossa realidade para tentar encaixar nessas explicações aqui que ele está tentando passar. O Flávio colocou, estava pensando, esse livro veio certinho antes de o mecanismo da mediunidade, né? Senão não se conseguia entender o mecanismo, né? Tudo vem assim de uma forma muito didática. Então começa André Luiz assim, primeiro falando sobre ele, depois falando sobre as missões, depois falando sobre o intercâmbio e agora entrando na parte técnica e depois aprofundando cada vez mais. Então assim, um processo pedagógico muito bem elaborado aqui pelos espíritos. O assistente observou conosco aquele precioso labirinto, bom dia Angelina, em que a epífise brilhava como pequenino sol azul e falou. Lembra que epífise é a glândula pineal. Então foi por causa dessas citações nesses livros que nós tivemos aqui os nossos estudiosos se dedicando a conhecer um pouco mais sobre a epífise. Então a epífise brilhava como pequenino sol azul e falou: não nos convém relacionar minudências relativas ao cérebro e ao sistema nervoso geral, com os quais se encontram vocês familiarizados dos conhecimentos humanos comuns. Ou seja, a gente não vai entrar em detalhes do cérebro todo, né? Vamos focar naquele ponto que é o mais importante. Nesse instante, reparei admirado os feixes de associação entre as células corticais, vibrando com a passagem do fluxo magnético do pensamento. Então imagina o espírito vendo o fluxo de energia no cérebro por causa, né, esse fluxo magnético do pensamento. Ele vê o pensamento circulando no cérebro. Olha que coisa maravilhosa. Hoje nós temos alguns documentários, algumas reportagens que mostram ali, né, aqueles efeitos feitos por computador, mostrando, né, aquele fluxo de energia, aqueles raios passando no cérebro, os neurônios e tudo mais, mas não deixa de ser, né, apenas uma ilustração. Ali eles estão vendo isso acontecer. Começamos agora também. Recordemos, prosseguiu o instrutor, que o delicado aparelho encefálico reúne milhões de células que desempenham funções particulares, quais sejam as dos trabalhadores em fila hierárquica, na harmoniosa estrutura de um Estado. Então olha que interessante também aqui, falando sobre os milhões de células que trabalham seguindo uma hierarquia de comando, como acontece na estrutura de um Estado, né? Ou seja, de um governo. Então há aqueles que comandam, há ali os estados hierárquicos intermediários, até aqueles que são os subordinados finais. E enumerando determinadas regiões, trecho a trecho, daquele prodigioso reino pensante, declarou: não precisaremos alongar digressões. As experiências adquiridas pela alma constituem maravilhosas sínteses de percepção e sensibilidade, na condição de espíritos libertos em que nos encontramos. Mas especificam-se no equipamento de matéria densa como núcleos de controle das manifestações da individualidade, perfeitamente analisáveis. Então, ele vai colocando para nós aqui, olha que interessante. As experiências adquiridas pela alma, ou seja, de acordo com a vivência pessoal de cada um, naquilo que ele aprende, no desenvolvimento das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus valores, cada um vivendo suas experiências de um modo muito particular. Todas essas experiências constituem maravilhosas sínteses de percepção e sensibilidade, na condição de espíritos libertos em que nos encontramos, mas especificam-se no equipamento de matéria densa como núcleos de controle das manifestações da individualidade. Então tudo aquilo que o espírito vai adquirindo de experiência e conhecimento, nós vamos desenvolvendo elementos na nossa mente e por consequente no nosso cérebro, que vai nos permitindo aqui agir dessa ou daquela forma aqui no mundo material. Enquanto que para o desencarnado, para o espírito, ele tem ali um desenvolvimento amplo, mas aqui na nossa mente ele acaba se restringindo a essas determinadas regiões do cérebro. Então por isso a gente vê, né, aquilo que nós vamos adquirindo em termos de valores e conhecimentos vão formando a nossa personalidade. Isso é muito óbvio, mas quando começa a analisar anatomicamente aqui no nosso cérebro, nós percebemos que esses conhecimentos ficam restritos nessas áreas.
É assim que a alma encarnada possui no cérebro físico os centros especiais que governam a cabeça, o rosto, os olhos, os ouvidos e os membros, em conjunto com os centros da fala, da linguagem, da visão, da audição, da memória, da escrita, do paladar, da deglutição, do tato, do olfato, do registro do calor, do frio, da dor, do equilíbrio muscular, da comunhão com os valores internos da mente, da ligação com o mundo exterior, da imaginação, do gosto estético, dos variados estímulos artísticos e tantos outros quantas sejam as aquisições de experiências entesouradas pelo ser, que conquista a própria individualidade passo a passo e esforço a esforço, enaltecendo-a pelo trabalho constante para a sublimação integral, à face de todas as vias de progresso e aprimoramento que a Terra lhe possa oferecer. Olha aqui, aqui vale até a pena a gente detalhar um pouco mais aqui cada uma dessas atribuições, né, que o espírito vai dirigindo para o seu cérebro, porque nós vemos assim, o indivíduo, por exemplo, vamos falar de uma pessoa comum. O indivíduo, por exemplo, que é muito estressado, que tem ali um grau de irritabilidade muito alto, ele vai então concentrando no seu cérebro determinada carga energética que pode fazer com que ele tenha, por exemplo, um aneurisma cerebral. Ele pode, vivendo ali determinadas angústias que ele tem, ele pode prejudicar, por exemplo, o funcionamento do seu aparelho digestivo. Aquele indivíduo que vai, com o passar do tempo, desenvolvendo sensibilidades. Então, por exemplo, aquele que vai sendo estimulado na sexualidade, aquele que vai sendo estimulado na espiritualidade, aquele que vai sendo estimulado na violência, aquele que desenvolve a cultura. Eu até postei para vocês, né, eu postei lá no meu perfil no Facebook uma publicação que eu achei muito legal, o embelezamento da alma, né? Que é o salão de beleza da alma, e dentro desse salão você tem o departamento de música, de literatura, teatro, cinema. Então você vai enriquecendo a alma com os seus valores, não apenas intelectuais, mas também morais. Você desenvolve as suas paixões, então você gosta de uma música, você gosta de um esporte, você gosta de um programa de televisão. Então isso pode ser algo que vai te sublimar, de acordo com as aquisições nobres que você vai ali então concentrando, como também pode trazer um prejuízo, dependendo do estímulo que você tem. E usando mais uma vez esse nosso laboratório atual, em que nós vemos o nosso mundo hoje com paixões exacerbadas, com ideologias, com desequilíbrios de toda a ordem, indivíduo alimentando o ódio pelo seu semelhante, isso também vai trazendo ali elementos que vão se concentrando no cérebro. Por isso então ele coloca, vejamos bem aqui os detalhes. É assim que a alma encarnada possui no cérebro os centros especiais que governam a cabeça, o rosto, os olhos, os ouvidos e os membros, em conjunto com os centros da fala, da linguagem, da visão, da audição, da memória, da escrita, do paladar, da deglutição, do tato, do olfato, do registro do calor e do frio, da dor, do equilíbrio muscular, da comunhão com os valores internos da mente, da ligação com o mundo exterior, da imaginação, do gosto estético, dos variados estímulos artísticos e tantos outros quantas sejam as aquisições de experiências entesouradas pelo ser, que conquista a própria individualidade passo a passo e esforço a esforço. Olha que detalhe bacana isso que ele trouxe para nós. Então, inicialmente, nós temos fisicamente o desenvolvimento de cada um desses elementos. A forma como esses elementos serão usados depende exatamente das aquisições morais e intelectuais do espírito. Então, tudo aquilo que nós somos hoje, nós manifestamos através desse corpo físico. Se esse corpo é mais ou menos desenvolvido, isso também vai influenciar no desenvolvimento do indivíduo, na forma como ele se manifesta. E aí então nós lembramos lá
no Livro dos Espíritos, falando sobre a influência do corpo físico sobre o espírito. Tudo isso que nós vamos desenvolvendo, se nós temos um desenvolvimento com equilíbrio, por exemplo, aquele indivíduo que tem ali a oportunidade de exercitar, por exemplo, uma meditação, tem a oportunidade de se desenvolver intelectualmente, o equilíbrio que ele vai então alcançando através das suas atividades, o seu autocontrole, tudo isso vai fazendo com que ele torne o corpo dele mais aprimorado para que ele possa se manifestar. Por outro lado, se ele vive de uma forma desequilibrada, através da sua alimentação, através de um sedentarismo, através de uma irritabilidade, tudo isso vai fazendo com que o corpo dele seja mais ou menos limitado dependendo da forma como ele lida. E até aqui, nessa parte mais subjetiva, ou nessa parte mais abstrata, ele coloca para nós, comunhão com os valores internos da mente, ligação com o mundo exterior, olha só, ligação com o mundo exterior, o modo como o indivíduo se relaciona com a sociedade à sua volta, a sua imaginação, quais são os estímulos que ele recebe e quais são os tipos de imagens que são criadas pela sua mente, o seu gosto estético, e aí diz respeito à questão de aparências, ambientes, gostos, por exemplo, de filmes, músicas, interesses diversos. Tudo isso vai sendo desenvolvido através das experiências do cotidiano do indivíduo. E continuando para nós, vamos lá. Enaltecendo-a pelo trabalho constante para a sublimação integral, à face de todas as vias de progresso e aprimoramento que a Terra lhe possa oferecer. Breve pausa surgiu espontânea. E porque Hilário e eu não ousássemos interferir, o assistente continuou. Não podemos realizar qualquer estudo de faculdades medianímicas sem o estudo da personalidade. Considero assim de extrema importância a apreciação dos centros cerebrais, que representam bases de operação do pensamento e da vontade, que influem de modo compreensível em todos os fenômenos mediúnicos, desde a intuição pura à materialização objetiva. Esses recursos que merecem a defesa e o auxílio das entidades sábias e benevolentes em suas tarefas de amor e sacrifício junto dos homens, quando os medianeiros se sustentam no ideal superior da bondade e do serviço ao próximo. Em muitas ocasiões, podem ser ocupados por entidades inferiores ou animalizadas em lastimáveis processos de obsessão. Então, quer dizer, tudo aquilo que nós alcançamos em termos de desenvolvimento da nossa personalidade, ou deixamos de alcançar, vai favorecer ou prejudicar o nosso desenvolvimento. Dependendo do meu conteúdo intelectual, do meu conteúdo moral, das tendências que eu desenvolvo, eu entro em afinidade com esse ou com aquele grupo. Geralmente a gente acaba, infelizmente, entrando com mais facilidade em sintonia com grupos inferiores do que com superiores. Exatamente pelo modo como nós vivemos, pelas preferências que nós temos. O soldado colocou: somos semelhantes e diferentes, e essa é a maior beleza. Se fôssemos todos exatamente iguais, seria desanimador. Esse é um dos processos da própria natureza, permitindo que cada indivíduo se desenvolva, através das suas experiências, criando essa diversidade. Mas a gente lembra sempre que a diversidade ela se dá nesses detalhes, mas o propósito, o objetivo, para todos nós será sempre o mesmo: essa evolução, esse crescimento espiritual. Mas interpôs Hilário judicioso. Diante de um campo cerebral tão iluminado quanto o de nossa irmã Celina, será lícito aceitar a possibilidade de invasão dele por parte de inteligências menos evolvidas? Será cabível semelhante retrocesso? Porque já que a irmã Celina apresentava todos esses valores muito bem desenvolvidos, ela estaria sujeita
a algum tipo de influência negativa, já que ela se encontra nesse padrão tão elevado? Não podemos olvidar, não podemos esquecer, considerou o assistente, que Celina se encontra encarnada numa prova de longo curso e que nos encargos de aprendiz ainda se encontra muito longe de terminar a lição. Meditou um momento e filosofou bem-humorado. Numa viagem de 100 léguas, podem ocorrer muitas surpresas no derradeiro quilômetro do caminho. Logo após, colocando a destra paternal sobre a fronte da médium, prosseguiu. Nossa irmã vem atravessando seus testemunhos de boa vontade, fé viva, caridade e paciência. Tanto quanto nós, ainda não possui plena quitação com o passado. Somos vasta legião de combatentes em vias de vencer os inimigos que nos povoam a fortaleza íntima, ou o mundo de nós mesmos. Inimigos simbolizados em nossos velhos hábitos de convívio com a natureza inferior, a nos colocarem em sintonia com os habitantes das sombras, evidentemente perigosos ao nosso equilíbrio. Então, o texto aqui já é autoexplicativo, né, que mostra que todos nós estamos numa longa jornada de evolução, mas enquanto essa jornada não termina, todos nós estamos sujeitos, em maior ou menor intensidade, a essas influências inferiores. Exatamente porque as nossas tendências inferiores também entram em sintonia com essas outras naturezas inferiores. Conforme a gente vai se elevando, a gente vai deixando para trás essas tendências mais primitivas, mas as tendências ainda continuam, talvez não com tanta agressividade, porque a gente lembra sempre que o espírito ele não retroage na sua evolução. Mas se ele deu apenas um passo, ele só conquistou um passo. Os demais passos que precisam ser dados continuam ainda na expectativa de serem cumpridos. Por isso, então, os nossos velhos hábitos, que são esses inimigos que foram colocados aqui para nós, simbolizados, né, por esses velhos hábitos da nossa natureza inferior, a natureza inferior tende a buscar outra natureza inferior. Conforme a gente vai sublimando a nossa natureza, essas companhias também vão sendo sublimadas. Mas enquanto o trabalho não se cumpre, a jornada continua, né? Se nossa amiga Celina, quanto qualquer de nós, abandonar a disciplina de que somos constrangidos só um pouquinho, pessoal. Só um instantinho, pessoal, por gentileza. Rapidinho, rapidinho. Pera lá. Então eu dizia, abrindo aqui de novo. Tá aqui, ó. Se nossa amiga Celina, quanto qualquer de nós, abandonar a disciplina a que somos constrangidos para manter a boa forma na recepção da luz, retendo-se às sugestões da vaidade ou do desânimo, que costumamos fantasiar como sendo direitos adquiridos ou injustificável desencanto, de certo sofrerá o assédio de elementos destrutivos que lhe perturbarão a nobre experiência atual de subida. Aqui tem um detalhe importante nesse comentário, porque ele diz assim: o espírito nunca retroage. Muito bem, mas nós muitas vezes supervalorizamos as nossas conquistas. Isso significa que o fato de nós termos um comportamento controlado não significa que o desejo de descontrolar deixou de existir. Então nós olhamos muito na superficialidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito caridosa. Esse é o rótulo que eu posso me atribuir. Mas no momento em que eu sou estimulado numa situação negativa, essa minha nobreza desaparece. Então, assim, é muito fácil você ser nobre, você ser bondoso, generoso, quando você está numa situação de equilíbrio. Quando você entra num desequilíbrio, é aí que vem o teste de fogo. Então é muito fácil, como diz para nós assim a mensagem, né, aquele pensamento, é muito fácil você ser bondoso no meio de amigos.
Eu quero ver você ser bondoso no meio de inimigos. É muito fácil você se colocar como uma pessoa equilibrada quando a sua vida está naquele mar de rosas. Eu quero ver quando você estiver no meio do fogo, como é que você vai se comportar. Ali então, quando os nossos instintos mais primitivos se manifestarem, porque a gente lembra que você vive ou você sobrevive. E nós temos muitos filmes que mostram essa realidade, né? Filmes que são inclusive inspirados em livros bem conceituados, como por exemplo, um livro que eu gosto muito de comentar com vocês, de José Saramago, chamado O Ensaio sobre a Cegueira. Esse livro acabou virando um filme, né, de Henrique Meirelles, que é o diretor brasileiro, fez esse filme baseado nesse livro, que a história sobre o ensaio sobre a cegueira mostra o seguinte: é uma situação que acontece no mundo em que há uma epidemia em que as pessoas começam a ficar cegas. E são pouquíssimas pessoas que não são afetadas por essa epidemia, por essa enfermidade. E aí então, durante esse período em que as pessoas perdem a visão, elas começam a ser controladas pelo instinto. Aí é o instinto de sobrevivência. E aí percebe um grande descontrole que existe no nosso mundo, onde a sociedade começa a entrar num estado de caos, onde o mais forte tenta ali subjugar o mais fraco, porque as pessoas perdem a razão e começam a viver em função do instinto. E vários outros filmes também retratam esse tipo de situação, no caso, por exemplo, de um hecatombe nuclear, que é o caso dos filmes do Mad Max. Para quem gosta de filme de ação, tanto o antigo como o atual, mostra muito isso. Houve aquele hecatombe nuclear, as pessoas perderam água, perderam combustível, perderam comida, moradia, e cada um começou então a se juntar em grupo, formando ali aquelas comunidades primitivas ou mais equilibradas, tentando sobreviver. Aí nós tivemos um outro filme chamado, deixa eu lembrar aqui, A Estrada, que é um outro filme que mostra essa realidade também, em que pessoas tentam sobreviver. Essas séries, esses filmes que falam de zumbis, de epidemias, mostram a mesma coisa. Uma situação que descontrola a sociedade, ela começa então a se comportar simplesmente saindo da experiência da vivência e entrando no campo da sobrevivência. Quando entra na sobrevivência, a nossa estrutura cerebral começa a se transformar em termos de construção de pensamento, porque então nós somos movidos pelo instinto de sobrevivência. E aí o instinto de sobrevivência, as pessoas perdem a razão. Então é nesse estado mais primitivo, esse estado mais desequilibrado, que nós mostramos de fato quais são as nossas conquistas. Por que, né, Flávio? Atendendo às necessidades básicas. Nesse caso, nesse instinto de sobrevivência, nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Nesse período de guerras que nós vemos, né, aquela sociedade tranquila, aquela sociedade bem organizada, aí surge uma guerra, você começa a perder comida, você perde abrigo, você perde segurança, você perde ali aquele conjunto da sociedade, aí é cada um para si. Como é que as pessoas vão se comportar? Então nós não precisamos, obviamente, chegar nesse extremo de viver esse caos todo, né, que felizmente a nossa sociedade procura, né, cada vez mais eliminar isso, né, através do desenvolvimento da nossa inteligência, do nosso progresso, né. Agora, no nosso cotidiano, como mais uma vez utilizando essa situação, no ano passado nós vivemos muito isso aqui no nosso país, com essas questões políticas, com essas questões sociais e tudo mais, nós percebemos que as pessoas foram estimuladas de um modo negativo. E ali então nós somos capazes de ver até onde as pessoas chegam. Pessoas da nossa família, pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas, o nosso próprio comportamento. Nós começamos a analisar de uma outra forma, percebendo que toda aquela tranquilidade que eu achava que tinha alcançado, de repente desapareceu. Porque eu comecei a agir com paixão. Eu não agi com a razão. Então, quando a gente pensa assim, o espírito, quando ele alcança
quando ele progride, ele não retroage. Só que nós então supervalorizamos essa nossa conquista dentro de um ambiente de tranquilidade, mas quando nós entramos então nessa fase de estímulo negativo, aí então nós nivelamos por baixo, e é esse nivelamento por baixo que nós temos que observar. Porque olhar as nossas virtudes é muito interessante, mas nós temos que olhar as nossas imperfeições, porque são elas que vão determinar realmente onde nós chegamos. Porque às vezes a gente pensa assim, né? Poxa vida, eu fiquei decepcionado porque eu pensei que aquela pessoa tinha melhorado. Não, só se desilude quem se ilude, diz para nós Emmanuel. Porque se nós nos víssemos como seres ainda imperfeitos em evolução, nós desenvolveríamos em nós, né, aquele sentimento de indulgência, percebendo que todos nós somos passíveis de falha, porque por mais generosos que nós sejamos numa condição normal, nós podemos também, opostamente, ser tão perversos numa situação caótica. Por isso é colocado, eu vou ler para vocês novamente aqui. Se nossa amiga Celina, quanto qualquer de nós, abandonar a disciplina a que somos constrangidos para manter a boa forma na recepção da luz, rendendo-se às sugestões da vaidade ou do desânimo, que costumamos fantasiar como sendo direitos adquiridos ou injustificável desencanto, de certo sofrerá o assédio de elementos destrutivos que lhe perturbarão a nobre existência atual, da atual de subida. E é a mesma coisa que nós encontramos também. Muitas vezes um indivíduo que é religioso, até mesmo espírita, de repente chega a notícia: fulano cometeu suicídio. Poxa vida, mas ele era espírita, como é que ele fez isso? Desculpem. Como é que ele fez isso se ele era espírita com o conhecimento que ele tinha? Aí então nós supervalorizamos o conhecimento que ele tinha, mas não compreendemos quais são as dificuldades que ele enfrentava. Então, na verdade, não é uma decepção. Nós estamos vendo um indivíduo que lutava uma luta ali árdua, uma luta sofrida, que ele não conseguiu superar. Então, todos nós estamos sujeitos. Por melhores que sejam as nossas condições, o trabalho nunca cessa. Porque qualquer desequilíbrio pode fazer com que nós tenhamos uma queda significativa. O Flávio lembrou aqui, né, no pânico, quando se perde o controle, vem o tal do fenômeno que se chama de efeito manada. Correm para onde estão, né, todos estão indo, né? Exatamente. Nós precisamos do fortalecimento da comunidade. E continua. Vamos lá que nós estamos aqui tratando dessa parte específica dos médiuns, né? Muitos médiuns se arrojam a prejuízos dessa ordem. Depois de ensaios promissores e começo brilhante, acreditam-se donos de recursos espirituais que lhes não pertencem, ou temem as aflições prolongadas da marcha e recolhem-se à inutilidade, descendo de nível moral ou conchegando-se a improdutivo repouso, porquanto retomam inevitavelmente a cultura dos impulsos primitivos que o trabalho incessante no bem os induziria a olvidar. Exatamente aquilo que eu comentei com vocês agora. Então, tudo que nós fazemos são ensaios promissores. São bons começos no nosso cotidiano. E aqui ele fala exatamente de médiuns. Então, quando nós supervalorizamos as nossas pequenas conquistas, achando que aquele pouco que nós fizemos é muito, né? Exato, Flávio. Lá nos mensageiros, né, os espíritos são até bastante duros nas instruções, chamando a atenção de muitos médiuns, de muitos indivíduos que, durante aquele período, no plano espiritual, fazendo planejamentos, quando chegam aqui no mundo físico, acabam falindo, dando vazão a essas tendências inferiores. E aqueles que regressaram depois, cheios de culpas, cheios de problemas, cheios de temores, com um trabalho enorme para ser resolvido, porque simplesmente faliram. E continua. E sorrindo, ainda não chegamos à vitória suprema sobre nós mesmos. Achamo-nos na condição do solo terrestre,
que não prescinde do arado protetor e da enxada prestimosa a fim de produzir. Sem os instrumentos do trabalho e da luta, aperfeiçoando-nos as possibilidades, estaríamos permanentemente ameaçados pela erva daninha, que mais se alastra e se afirma, tanto quanto melhor é a qualidade do trato de terra em abandono. Ou seja, a terra fértil, ela é fértil para aquela plantação que a gente administra, mas ela também é fértil para a erva daninha. Então é aquele trabalho constante de vigilância, de arado, de capinagem, de limpeza, mas no momento em que nós paramos de fazer isso, a mesma fertilidade para uma plantação produtiva é também muito fértil para todas as pragas que podem se proliferar. Fitando-nos de frente como a recordar o peso das responsabilidades de que nos investíamos, completou: nossas realizações espirituais do presente são pequeninas réstias de claridade sobre as pirâmides de sombra do nosso passado. É imprescindível muita cautela com as sementeiras do bem para que a ventania do mal não as arraste. É por isso que a tarefa mediúnica, examinada como instrumentação para a obra das inteligências superiores, não é tão fácil de ser conduzida a bom termo, de vez que, contra o canal ainda frágil que se oferece à passagem de luz, acometem as ondas pesadas de treva da ignorância a se agitarem compactas ao nosso redor. Calou-se o assistente. Dir-se-ia que ele também agora se ligava ao campo magnético dos amigos em silêncio, para o trabalho da reunião prestes a começar. Então aqui nós terminamos esse capítulo número 3. A gente faz aqui só uma prévia então desse nosso capítulo número 4, para a gente aqui aproveitar esse tempo que nos resta, mas já deu para a gente poder perceber aqui o que ele comenta conosco, né, que todos os trabalhadores, né, nesse caso desse grupo, que se encontra ali ativo, né, no trabalho mediúnico, são na verdade indivíduos em desenvolvimento, por melhores que sejam os seus valores. Porque a luta é muito grande, o assédio é muito forte, a influência que nós recebemos do mundo à nossa volta também é uma influência muito intensa. E, portanto, nós podemos simplesmente nos desequilibrar se a vigilância deixar de existir. Naquela passagem do Evangelho que diz para nós vigiai e orai, ela tem ali uma profundidade muito maior do que nós imaginamos. Porque essa vigilância que nós acreditamos, né, executar com tanto primor, na verdade nós temos ali bons momentos de inspiração, nós temos bons momentos de atenção, mas vivenciar isso 24 horas por dia é muito difícil. Santo Agostinho, lá na questão 919 do nosso Livro dos Espíritos, falava exatamente sobre o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás todos os mistérios dos deuses e do universo, né, diz ali no Portal de Delfos. Mas então conhece-te a ti mesmo? Quando Kardec pergunta qual é a melhor fórmula para esse autoconhecimento, ele falava exatamente isso: todos os dias fazer uma revista nas suas atitudes, nas suas ideias, no seu comportamento, e ver aquilo que você fez de errado, aquilo que pode ser melhorado, que pode ser transformado. Somente um espírito com uma disciplina mental muito sólida é capaz dessa vigilância constante. O que nós fazemos é, no final do dia, fazer ali as nossas preces, mas nós nos esquecemos de tudo aquilo que nós fizemos durante o nosso dia, que infelizmente são ainda deslizes, são ainda comportamentos desequilibrados, comportamentos vacilantes em maior ou menor intensidade, mas eles estão ali presentes. Simplesmente, né, Dudu? Então essa disciplina de um espírito dessa envergadura, para manter essa atenção toda, a gente pode imaginar, por exemplo, no caso do Chico Xavier, como será que era ali o final do seu dia? Pelo fato dele ter ali aquela sensibilidade de perceber tudo à sua volta, então existiam ali espíritos que estavam constantemente ao lado dele, chamando atenção, e por isso aquela severidade de Emmanuel. De dizer para ele: olha, você é um verme, você é isso, presta atenção,
não se deixe levar pelo orgulho, faz isso, faz aquilo, quer dizer, o tempo todo chamando a atenção para que ele não perdesse a concentração e a atenção no propósito maior, que ia muito além do que a satisfação da sua vaidade pessoal. No caso Dona Ivone acontecia a mesma coisa, só que o lado dela era mais complicado, ela sofria assédio de espíritos ali que estavam o tempo todo também ali cobrando dela um comportamento. E no nosso caso, que estamos vivendo ali às cegas, sem qualquer tipo de controle como esses espíritos tiveram, era algo complicado. O Flávio lembrou, né, no início não sei, mas sempre gostei das histórias sobre o café no final dos trabalhos, né, que ia madrugada adentro, né? Não sei qual é a história, Flávio, mas fica aí, né, se vocês se lembrarem. Então é sempre assim que a gente tem que lembrar, né, dessa vigilância, dessa autovigilância, é um processo fundamental para o nosso desenvolvimento. A Chaconete colocou para nós, né, por orgulho, vaidade, ciúme, amor, amizade, ódio, rancor, tudo isso é inerente à raça humana, né, como evitar? É passo a passo, né, um dia de cada vez, tentando ali controlar os nossos impulsos, fugirmos, né, das situações que vão nos influenciar, que vão nos trazer essas provocações, porque é muito difícil a gente tentar lutar contra aquilo que está muito presente o tempo todo, né, muito presente aqui ao nosso lado. Então a gente se afasta, se equilibra e aí então segue. Flávio colocou aqui, deixa eu lembrar aqui a história, Flávio, né, que o grupo de Chico, né, tinha por hábito um café com bolo, o broa, terminados os trabalhos, né, para dar aquela amenizada, né, aquela confraternizada, né, sempre bacana mesmo. Verdade, Flávio. Então, esse é o processo que a gente precisa desenvolver dessa vigilância, para fazer isso como sendo uma filosofia de vida. Até mesmo essa expressão que eu já comentei com vocês, filosofia de vida, que todo mundo fala, não, porque é a minha filosofia de vida. A doutrina é para nós uma filosofia de vida. Mas nós temos que fazer com que ela se torne ativa, e não uma filosofia passiva, não uma filosofia teórica. Para fazer com que nós, então, durante o nosso dia, tenhamos essa vigilância, essa referência do o que fazer. Por que fazer aquilo? E não simplesmente adotar a doutrina como sendo algo confortável para o nosso ego, para a nossa vaidade. E essas referências que nós temos desses espíritos que se tornaram para nós modelos de conduta, é exatamente isso, essa luta constante, essa luta íntima. A gente olha para o Divaldo, por exemplo, vê ali o trabalho que ele realiza, a representação que ele tem dentro da doutrina, mas quais são as suas lutas íntimas? Isso diz respeito a ele, mas mostra que ele é um espírito também num trabalho de evolução, num trabalho de desenvolvimento, que também precisa de uma vigilância constante. O assédio, a vaidade, o orgulho, né, para enaltecer ali a sua personalidade, é algo constante na sua vida. A mesma coisa, né, Dona Isabel Salomão também, tantos outros que nós temos por aí. Quantas e quantas situações perigosíssimas que esses espíritos estão vivenciando. Porque a gente lembra, né, quanto mais alto é o voo, maior é o tombo. Enquanto nós aqui estamos caminhando, rastejando, até mesmo nós que caminhamos, tropeçamos e machucamos, imagina aquele que voa. Eis aí então o desafio para todos nós. O soldado colocou, não é só trabalho, ninguém aguenta, né? Preciso ter alguma distração e entretenimento. O que a gente vai fazendo, né, soldado, com o passar do tempo, sublimando essas distrações e esse entretenimento. O que nós fazemos nos momentos de folga que nós temos? Infelizmente a gente acaba criando mais problema, né? Porque a gente lembra sempre, né, uma mente indisciplinada, parada, é oficina do diabo. Uma mente bem disciplinada sabe aproveitar da melhor forma os momentos de folga e tranquilidade. Nós abusamos dessa liberdade. É o caso daquelas crianças, né, que ficam no jardim da infância, e você fala, vocês têm 1 minuto, você tem 1 hora de folga. O que essas crianças vão fazer nessa 1 hora? Já pensou?
Mas é isso, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Não precisamos aqui então fazer aqui esse nosso início, né? Então aqui no próximo capítulo, ante o serviço. Então aqui saiu um pouco dessa parte de sondagem de cada um